Ser poeta é ter o dom sagrado de versejar, criar imagens bonitas, fazer o povo pensar. É falar o coração e nas asas da emoção com o leitor viajar. Gracejo, drama, lirismo, tudo é ingrediente para o poeta escrever de maneira inteligente. Por seu papel singular, pode se imortalizar no seio de sua gente. Hoje, porém, deu vontade de causar outra emoção, trazer para o meu leitor um pouco de distração, pois sei que o povo aprecia um relato em poesia, com bravura e assombração. Esse é um trechinho desse livro aqui, ó, Meu Baú de Cordéis, que é uma das dicas do nosso Sessão de Leitura de hoje. E eu recebo aqui o Clevson Viana, que é o autor desse livro, editor, quadrinista, poeta, cordelista, tem um currículo aí extenso, né, Clevson? Um prazer recebê-lo aqui no nosso Sessão de Leitura. Eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar para o nosso telespectador. Daniele, eu sou quixeramobeense, vivi parte da minha infância no Canindé, então sou uma pessoa do sertão central do estado do Ceará. E trabalho com todas essas modalidades de arte, esses gêneros que você mencionou aí. Desde muito cedo, esse interesse pela literatura e pelo desenho se fez presente na minha vida, muito em consequência da figura do meu pai, o seu Evaldo, que além de agricultor, gostava de semear palavras e histórias, que gosta ainda hoje, tem uma memória... Aos 83 anos de idade, tem uma memória simplesmente extraordinária, né? Ele é uma enciclopédia de elefante, da né, cultura nordestina. Não, ele era tão extraordinário que quando ele ia era criança, ia para uma cantoria de viola, no outro dia ele reproduzia todos os versos que ele ouvia na cantoria, ele reproduzia na lida dele no campo. Ele conseguia, era um gravador humano, na verdade era assim que era. E herdei esse gostar, esse querer, esse amor pela poesia do meu pai, né? E pelas artes manuais, é uma coisa que vem muito da minha mãe, que é uma pessoa muito habilidosa com as mãos, tanto para fazer coisas como costurar, bordar. Então, eu acho que essa coisa, esse prazer do fazer com as mãos, que corroborou na minha arte de desenhista, de artista gráfico, e o dom da poesia, que é algo que meu pai fomentou no meu espírito, não só meu, como dos meus irmãos, desde a mais tenra idade, né? Legal, legal, um prazer conhecer um pouco mais da sua história. E falando do Meu Baú de Cordéis, o que é que esse livro ele traz para o leitor? Meu Baú de Cordéis é um livro singular. Na minha produção, que já ultrapassa 50 livros, o Meu Baú de Cordel ele é muito especial. Ele nasceu no auge da pandemia da Covid. Muito embora não seja um livro que retrate quase nada sobre a Covid, mas é como um grito de guerra, uma vontade que deu de bradar mais alto, de escrever algo que fosse forte, que fosse contundente, né? Então, a pandemia também serviu naquele momento que a gente estava um tanto quanto oprimido naquela situação, sem saber que ia sair, que ia atravessar aquela tormenta, de repente a gente se viu motivado a escrever coisas novas. Daí nasceu o Meu Baú de Cordéis, que é um livro, que é uma coletânea de poemas de cordéis, de romances de cordéis, desse trecho aí dos dois vaqueiros e o lobisomem fantasma, né? Que você leu um trecho aí desse romance, A Bravura de Dois Vaqueiros e o Lobisomem Fantasma, que é uma das histórias contidas nesse livro, que é um livro que eu me orgulho muito de tê-lo feito, porque ao lado desse outro aqui, O Mundo é uma Comédia, que nasceu simultaneamente, são dois livros que traduzem muito bem a minha produção, esse nas artes gráficas, no humor gráfico, e esse aí na palavra, na poesia, que foram dois frutos durante essa pandemia de Covid-19
e que eu costumo dizer o seguinte: se você não conhecer nada da minha obra, mas tiver na mão esses 2 livros, você vai ter um panorama bem amplo do que eu fiz no decorrer da minha vida, que me dediquei a essas 2 artes em especial. Entendi. Você tem orgulho em dizer que é um cordelista, tem muito trabalho de cordel aqui nesse livro também, né? Até tanto que é meu baú de cordéis. Como é que está hoje o cordel? Eu posso falar com a propriedade de quem levou o cordel a um patamar nunca antes imaginado. Para você ter uma ideia, eu fui o primeiro autor a ganhar o prêmio Jabuti de literatura com o cordel. A adaptação que eu fiz de O Guarani do José de Alencar, em 2017 eu ganhei o prêmio Jabuti. Fui provavelmente um dos primeiros cordelistas a ser entrevistado no programa do Jô Soares. Tive um cordel meu adaptado pela TV Globo na série Brava Gente, em 2001. O Romance da Quenga que Matou o Delegado. Fizeram lá com Hernani Moraes, com Ana Paula Arósio, com Tadeu Mello, um elenco simplesmente extraordinário. Então, eu acho que eu penso da seguinte forma: qualquer arte que você leva a sério, qualquer profissão que você leva a sério, você vai conseguir viver bem daquele trabalho e você vai conseguir abrir portas que antes eram fechadas. Tem muito espaço hoje para o cordel? Tem. A literatura de cordel, o maior espaço é no coração das pessoas. Você vai para uma Bienal de Livro e a multidão que frequenta o espaço da gente procurando essas histórias é muito grande. Público de todas as idades, de todas as classes sociais. E ainda tem mais um detalhe. As pessoas desinformadas, pelo comum são desinformadas sobre quase tudo, insistem em querer ver a literatura de cordel como algo pitoresco, como algo folclórico. E o cordel não é só isso. Ele pode sim trabalhar um tema do folclore, como daqui a pouco nós vamos falar da Festa no Céu, que é um tema realmente do folclore, mas eu posso trabalhar um tema científico, a biologia, posso abordar a arqueologia. E se adapta a qualquer tema, né? Se adapta bem a qualquer tema, porque é um gênero literário, como qualquer outro, com suas características próprias, que é a métrica e a rima. Mas tirando a métrica e a rima, a função do cordel é, como qualquer outro gênero, é contar histórias, Entendi. né? E Cleber, como é que é esse processo de criação de um cordel? O meu processo de criação é diferenciado. Geralmente as pessoas cada pessoa tem o seu processo próprio de criar, mas o meu é muito vem a partir das imagens. Eu concebo a história a partir de imagens. Porque o que mais me chamava a atenção na minha infância é quando eu ia para a igreja e via a Via Crucis narrada a partir de imagens. A Paixão de Cristo está gravada a partir de imagens. Quando eu adaptei o Dom Quixote em 2006 e ganhei vários prêmios com ele, inclusive fui premiado pelo Ministério da Educação, fui premiado pela Funarte. Com esse trabalho virou peça de teatro através do grupo Formosura de Teatro, teve adaptação para música através do músico baiano Jereba Barreto. Inclusive o ator Paulo Betti gravou trechos desse cordel do Dom Quixote, né? Que diz assim: ó mundo velho que faz seguindo neste compasso, transportando tanta gente sem se queixar de cansaço, como um peão sem ponteiras girando louco no espaço. Eu às vezes também sou um errante viramundo, mas o bom Deus me inspira com o seu saber profundo, pois quando escrevo ou desenho, sonho o melhor para o mundo. Roguei às musas que outrora iluminaram Cervantes, que me levassem nos braços a outros tempos distantes, e lá encontrei o último dos cavaleiros andantes. Espanha, belo país, foi lá que viveu Miguel de Cervantes, que escreveu com nanquim, pena e papel, a história de Dom Quixote que eu refiz em cordel. Quando eu fiz Dom Quixote em 2006, ganhei vários prêmios com ele. Isso me motivou, inclusive, a fazer outras adaptações de clássico. Adaptei Os Miseráveis, do Victor Hugo, que foi premiado pelo MEC. Fiz o Guarani, do José de Alencar, que, como eu disse anteriormente, ganhou o prêmio Jabuti de Literatura e foi também selecionado pelo Ministério da Educação para as escolas de todo o Brasil, e várias outras obras tiveram a mesma trajetória. Super interessante. Deixa eu dar uma olhadinha nesse livro aqui. Agora, O Mundo é uma Comédia.
Ele tem o título aqui em 3 idiomas, né? Por que 3 idiomas para o mesmo título? O título está em 3 idiomas porque o livro não tem palavras. É só... São imagens, cada imagem é uma história, cada imagem suscita uma reflexão. Essa primeira aqui? A primeira tem São Jorge aí aproveitando a boca do dragão para fazer um churrasquinho, né? Porque não vai perder uma boquinha quente dessa, né? Para não dizer que não falei de pandemia, o segundo desenho é exatamente um Quixote lutando contra os moinhos, vírus, que são né? o vírus, né? Da pandemia, né? O vírus da Covid. Tem um presidiário aqui. Aí já é uma coisa mais profunda, né? Porque é a questão da liberdade, né? Você vê, por exemplo, que a liberdade ela é relativa, né? É algo relativo. O camarada está na prisão, mas o pássaro voou da gaiola, né? O pássaro voou da gaiola, ele está triste, né? Está triste por quê? O pássaro ganhou a liberdade, mas ele perdeu a companhia dele, né? Era a companhia que ele tinha, né? Então, cada desenho desse, cada pessoa faz a sua própria interpretação, né? interpretação. Acho que a ideia é essa mesmo, cada um interpreta de acordo com a sua realidade. Aqui, ó, pessoas trabalhando, sei que fossem crianças. Super interessante. E aí, Clebson, quem tiver interessado nesses 2 livros, O Mundo é uma Comédia e Meu Baú de Cordéis, onde que faz para encontrar esses livros? É fácil, pode entrar no Instagram da nossa editora, que é Tupinanquim, T-U-P-Y, Nanquim, tudo junto, Tupinanquim, editora, no nosso Instagram. Ou pode entrar em contato com o meu WhatsApp também, que é 85 996 75 1099. 996 75 1099. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já já, viu? Perfeito. Eu volto em 1 minutinho, não saia daí. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Cordelista que se preza busca sempre inspiração nas coisas da natureza. Nas paisagens do sertão, vive garimpando histórias na mina da tradição. Essa história eu fui buscar lá no fundo do baú. Um caos muito engraçado do compadre Cururu, que foi à festa no céu na viola do urubu. Um urubu violeiro tinha uma boca cachola. Ia ter festa no céu e ele todo pachola animaria a função tocando a sua viola. Chegou o convite para todos os animais da floresta. Ficou o sapo arrasado por ser doido por seresta, chorou pois não tinha asas para poder ir à festa. Disse o sapo, ó injustiça, essa notícia me arrasa. Numa festa assim tão boa, não posso sair de casa, porque a mãe natureza não fez cururu com asa. O cibite, um passarinho, mangou muito do coitado. Disse assim, seu bicho feio, pode ficar conformado. Volte logo para o brejo que vou curtir um bocado. Legal. Esse é o trechinho aqui do 3º livro do Sessão de Leitura de hoje, que está recheado aí de poemas, de cordéis. É A Festa no Céu, do Clebson Viana. Clebson, esse é um conto do nosso folclore em cordel. Como é que foi escrever esse livro? Que é o seguinte, o conto popular é uma das manifestações mais curiosas da cultura brasileira. Lógico que contos populares são universais. Eles são a base de quase tudo que você assiste. Para você ter ideia, a grande maioria dos desenhos Disney tem como base os contos populares. E na literatura de cordel também é muito frequente a coisa dos contos populares. E esse conto, A Festa no Céu, é um dos contos mais conhecidos da cultura brasileira. São raros os brasileiros que não conhecem essa história. Desde a mais tenra infância que a gente tem contato com ela. Então, eu escutei essa história de uma Xerezade do sertão chamada Rita Maria, que era uma garota que vivia lá em casa quando eu era bem pequeno.
e ela tinha por costume contar a história para a gente. E essa era uma das histórias que ela contava e eu pedia sempre para ela repetir. Então me batia uma vontade danada de transformar essa história em desenhos e textos. Os desenhos também são todos os desenhos também são meus. Eu tive essa oportunidade agora de fazer esse livro. Lancei na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, agora recentemente, e foi um sucesso estrondoso, assim, graças a Deus. Teve uma receptividade simplesmente impecável, né? Tenho vários outros livros escritos para criança, mas é sempre bom fortalecer esse elo, esse vínculo, né, com esse público. Clévio, quem quiser também ler a Festa no Céu, no mesmo local, onde é que tem acesso? O mesmo, tem acesso pelo mesmo endereço, né? Vamos repetir o endereço? O endereço é o seguinte, a pessoa entra lá no Instagram da Tupinanquim Editora, né? Tupinanquim Editora lá do Instagram, ou então entra em contato pelo meu WhatsApp, que é 85 99675 1099. A gente tem também aqui um quarto livro, né, que ainda vai ser lançado, que é A Chegada de Ariano Suassuna no Céu. Esse é uma surpresa, porque nós não vamos nos aprofundar sobre ele não, mas vamos mostrar a capinha, que é para dar esse gostinho, né? Quando é que ele vai ser? É um texto muito amado, que foi publicado, mas eu vou falar um pouco da trajetória dele. Ele foi publicado inicialmente no formato tradicional de folheto de cordel, e teve a narrativa pelo Rolando Boldrin no programa Senhor Brasil. Ele apresentou esse texto, o Boldrin, né? O Frei Leonardo Boff é um apaixonado por esse texto, também escreveu um comentário sobre esse trabalho, esse texto, que é meu, em parceria com um grande compadre meu, que é mestre da cultura da Bahia, que é o mestre Antônio Ribeiro da Conceição, mais conhecido como Buli Buli, que é um multiartista famosíssimo naquela região, e escrevemos esse trabalho juntos. O Walter Hugo Mãe, que hoje é considerado o maior expoente da literatura em língua portuguesa, também publicou a capa desse trabalho no Instagram dele. Então é um trabalho vitorioso, que foi lançado inicialmente em folheto, como eu disse, e agora pela primeira vez adaptado para o livro. E quando é que vai ser o lançamento desse livro? A gente pretende lançar até o final do ano, porque também está sendo lançado aí o Alto da Compadecida 2, e eu penso que é muito oportuno aproveitar esse momento e prestar essa grande homenagem a esse grande ícone da literatura nordestina, brasileira e universal, que é Ariano Suassuna. Acredito que já está todo mundo curioso, assim como eu, para saber como é que foi a chegada do Ariano Suassuna no céu, aquele encontro lá com Deus, um bate-papo com ele. É isso. Despertou a curiosidade mesmo. E antigamente a gente fazia o livro, botava na gráfica, marcava o lançamento. Quando chegava o dia do lançamento, ficava apreensivo, porque a gráfica não entregava o livro. E eu cheguei a frequentar lançamentos que o livro não chegava na hora do lançamento e o autor ficava dando satisfações justificativas. Não, hoje eu faço com muita antecedência o livro para programar os lançamentos posteriormente, porque é a maneira de demonstrar também esse carinho imenso que a gente tem pelo leitor, né? Interessante. Que a gente não escreve livro para a gente escreve para você que está ouvindo o programa, esse programa com a gente. Além de escrever, tem um dom também de desenhar, né? Essa blusa foi o senhor que desenhou, o que é que retrata? Pois é, Dani Campos, esse aqui é uma outra arte que eu faço. Isso é porque eu estava fazendo eu compro aquelas canetas de desenhar em tecido e fico me divertindo fazendo esse é o Robson, você está em cima. Esse trabalho, né? Mas porque eu queria mostrar aqui o verso dela também, mostra né? Mostra aí, o cinegrafista pega. Aí já tinha concluído, aí eu vi que tinha um espaço vazio aqui, aí meu filho era pequenininho, disse assim, pai, bota um sol saindo do bolso, ó. Aí eu botei um sol saindo do bolso e ficou bem interessante. Clévio, você também hoje é mestre da cultura do nosso estado, né? O que é que isso significa? Significa a coroação de um esforço, né, de 36 anos, tenho 51 de vida e 36 dedicado profissionalmente à arte, à cultura, à literatura. Então isso é muito importante. Eu me sinto gratificado e ao mesmo tempo a responsabilidade que aumenta, né?
por outro lado, é muito bom. Todos os prêmios que eu ganhei, eles não me envaidecem, mas eles me dão a certeza que eu estou trilhando o rumo certo. Isso é bom para o artista, é você saber que a sua trajetória está sendo reconhecida, né? E o que é que você diria para a nova geração de artistas, de poetas, de escritores aí que está vindo, de incentivo? Que leve a sério, né? Que se dedique, que estude, que pesquise, que procure conhecer os grandes mestres da arte que você quer atuar, né? Se espelhe neles, né? Procure aprender com eles, né? Que é o que eu faço todo dia. Muito embora tenha recebido o título de mestre, eu tenho uma certa relutância de me ver como porque eu prefiro me ver como o aprendiz. Porque o mestre parece na cabeça da gente uma caixa fechada. É como se o mestre já soubesse de tudo e não tivesse mais nada para aprender. E eu penso diferente. Nós temos que ser eternamente aprendizes, temos que ter esse frescor, esse desejo permanente de querer sempre descobrir algo novo, de aprender. E eu acho que isso que me motiva, que faz com que o meu trabalho seja sempre uma novidade. Ah, legal. E hoje você nos mostrou um pouco disso, né? Nos ajudou a entender um pouco mais da literatura, um pouco mais do cordel. Clevson, muito obrigada pela participação, foi um prazer. Dani, eu que agradeço pelo carinho, pela atenção sua e da sua equipe, né? Estar aqui hoje falando do meu trabalho, isso é muito gratificante, falando do que eu gosto. É a minha razão, a minha existência, ela gira em torno da minha arte, não é? E é bom falar do que a gente gosta, né? Só pra gente encerrar, o teu Instagram é Clevson Viana, do jeito que... Não, o meu Instagram é Tupinanquim Editora. Ah, é da própria editora, não tem... Tupinanquim Editora, mas quando você põe lá Tupinanquim Editora, tem a minha fotografia e aparece Clevson Viana embaixo. Mas é Tupinanquim Editora. Tá ótimo, obrigada, viu, mais uma vez. O Sessão de Leitura de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e você continua acompanhando a programação da TV Câmara Fortaleza. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.